Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o assustador Professor Mauri. Cavalaria! Todo mundo tira uma folha que hoje tem prova. Meu Deus, isso é besta, velho. Caramba, vai cair na prova, né? Tudo cai na prova. É um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10. Esse programa é que te traz conhecimento, cultura e diversão. Nossa, parece o Kiko que você falou. E diversão. Ficou estranho. Quero mandar um Raul pra todo mundo lindo e maravilhoso que apoia a gente, que compartilha os podcasts com a nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Quero aproveitar esse momento também para mandar aqui um beijo, um abraço e um real para os nossos amigos da Accenture que apoiam o Top 10. Então esse conteúdo chega até você, chega até o seu fone de ouvido de graça, porque nós temos aqui conosco a Accenture. E essa semana, professor Mauri, vamos com um tema assustador. Vamos novamente para os lugares mais assombrados, só que dessa vez no mundo. Já fizemos aqui o Top 10 lugares assombrados Brasil, né? E agora a gente tá indo pra versão global. Com casa, floresta, ilha, catacumbas. E tem até uma cidade toda fantasma. Mas o que pega mesmo é casa, né? Casa é, mano, casa é o bicho, assombrada. É isso aí, porque é onde a gente mora, né? É. Onde a alma mora. Meu Deus. Mas vários lugares mesmo. Tem sempre a reputação, né? Daquela casa assombrada. Seja porque aconteceu um crime naquela casa, ou só porque morava uma pessoa estranha, né? O que é estranho pra você também, né? É questionável, Seja você, mesmo que seja estranho. E nesse Top 10 a gente vai visitar todos esses lugares. Então, assim, agora você cobre o pé, você acende a luz, a gente se prepara pra ouvir esse Top 10, tá bom? Um lugar bem aceso. Ouve de dia, ouve de dia. Na hora do almoço, deixa o Top 10 para o hora do almoço. Mas, Tatinho, me conta aí, como é feita a classificação desse episódio? A classificação desse episódio foi feita com base na quantidade de histórias macabras envolvendo os lugares mais assustadores do mundo. Ou seja, quanto mais história e mais história macabra, mais em cima fica na lista. Quero aqui trazer algumas menções honrosas, como, por exemplo, Alcatraz, né? Alcatraz, nos Estados Unidos, tem as suas histórias. O Teatro Amazonas, em Manaus, é conhecidíssimo por conta das suas peripécias espirituais, né? Assim como a mina de Passagem em Minas Gerais. Já fui nessa mina e realmente o esquema é louco. A gente falou no Top 10, né? Assim como os arcos na rua Niddry, em Edimburgo, na Escócia. Se a galera que acompanha o sobrenatural pode sentir falta. O pessoal do mundo freak vai falar, não, tá faltando. Não, tá aqui no Menção Rosa. É isso aí, faça a sua lista que começou o Top 10. Whoa, let me back up for a minute. 10. Na 10ª colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, a zona de exclusão de Chernobyl. A gente tá falando de uma cidade inteira. Estamos falando justamente de uma cidade da Ucrânia, senhoras e senhores. Pra quem não sabe, no dia 26 de abril de 1986, houve um acidente na usina nuclear de Chernobyl que transformou toda uma cidade numa cidade fantasma. Tem uma série da HBO, inclusive, que trata sobre o acidente, né? Sobre o acidente, não sobre ser uma cidade fantasma, não. Mas conta o acidente, fica aí a dica ali, realmente dá um ótimo resumo do que foi aquela situação. 2 trabalhadores morreram durante a explosão, 29 morreram dias depois do acidente por conta da exposição à radiação e outros 18 morreram por doenças causadas por conta do contato com a radiação. Mas, senhoras e senhores, os números dessa tragédia são muito maiores.
Estudos apontam que até 2006, cerca de 4.000 pessoas já tinham morrido em consequência do acidente que lançou partículas radioativas na atmosfera. Ainda tem outros indicadores que sugerem números muito maiores, como 9.000, 16.000, 60.000, até 90.000 pessoas teriam morrido em decorrência desse acidente nuclear. Então imagina a energia pesada que fica em Chernobyl, né? Nossa senhora. E literalmente a cidade foi evacuada. A natureza começou a tomar conta de tudo. Então imagina aquela cena, né, clássica de filme, florestas, os animais silvestres tomando conta dos edifícios, monumentos, construções, tudo inabitado, aquelas bonecas jogadas, sabe? Eu tenho medo de boneca. não sei. Boneca, nossa senhora, dá muito medo. Fábrica de boneca, nossa senhora, dá muito medo. Nossa senhora, abandonada ainda? Abandonada, nossa senhora. Pelo amor de Deus. Então, você vê as fotos hoje de Chernobyl, é aquele clima macabro e, obviamente, por conta dessa tragédia, a fama é de que tá cheia de fantasmas. E a galera lá dominou, né? Não fica cheio de turista, não pode ficar muito tempo, todo mundo tem áreas que não pode chegar nem perto, contador Geiger. E que eu saiba, fantasma não tem problema com radiação. Então, os caras dominaram tudo ali. Os caras, né? A intimidade que eu tenho com os fantasmas. Os caras. Meus brother. Os brother. Nona colocação, a Ilha das Bonecas, no México. Já fiquei com medo. Boneca, velho. É isso aí. Ilha das Bonecas. Não imagina uma ilha das bonecas. Cara, é uma ilha artificial no meio da caótica cidade do México, repleta de bonecas macabras penduradas em árvores, e a Isla de las Muñecas é um lugar assustador. Você nunca viu isso daí? Dá uma pesquisada no Google pra você ver quão bizarra é essa ilha. Assim, sintetizando o conceito, é um monte de boneca em estado de degradação, com expressões faciais muito sinistras. Algumas estão sem cabeça também. É filme de terror total. Mas de onde essas bonecas saíram? Diz a lenda que no século passado, uma menina se afogou em um canal próximo ali da região. E aí, o fantasma da menina e outros amiguinhos estavam tirando a paz de um morador da ilha que resolveu pendurar as bonecas na árvore e outras estruturas de sua propriedade para acalmar a menina e proteger a família e os moradores ali. E as bonecas têm realmente um aspecto de guardiões assustadores. O dono da ilha morreu em 2001, mas as bonecas ficaram nas posições que ele deixou. Você pode visitar a ilha e as suas bonequinhas quando for pro México. Eu não aconselho, tá? É uma ilha de boneca. Mas pra chegar na Isla de las Muñecas, você entra num barquinho chamado de Trajaneira e viaja pelos canais que cortam uma área verde da cidade do México. A região onde está a ilha é batizada de Xochimilco e, assim, pelo menos pelas fotos, nunca fui, ela é bem bonitinha. É só a parte das bonecas mesmo que é bem macabra. Assim, tem um clima mó romântico, barquinhos coloridos, sabe? Mariachis tocando, cantando. Estereótipo. Eu lembro preconceito. Eu lembro do filme do Ben Stiller, né? Que ele vai só do que mal casado, né? Que ele vai pra Cancún, acho que é pra pra ilha de Pela Lua de Mel. E aí fica os mariachis seguindo ele pra ganhar gorjeta, muito bom. Eu já fui pro México, é um lugar bem legal, inclusive. Mas imagina só, aquele lugar, tipo, bonito, cheio de coisas coloridas, todo exótico, tal. E aí, do nada, o barquinho vira pra direita e aí você tá lá, numa ilha cheia de boneca, assustadora, todos os negócios medonho, com os olhos vitrificados, você esperando você chegar, as bonecas falando, ei! Não, as bonecas não falam, mas se falasse, falava, nossa, eu me cagava inteiro. Nossa senhora, é um negócio bem assustador. Ainda mais quando você sabe da história, que as bonecas estão lá por conta das crianças assombradas, né? Tipo, Gasparzinho e suas turmas, né? É bem assustador, cara. A história do Gasparzinho é bem de boas, até você conhecer e parar pra pensar e falar, caramba, é muito macabro. É tenso. 8. Na oitava colocação, a floresta de Aokigahara. Cara, eu morro de medo desse lugar. No Japão, né? Sim. Eu morro de medo desse lugar. Pra quem não sabe, né? É um bosque que fica localizado a noroeste do Monte Fuji. E é um dos lugares mais assombrados do mundo. É uma bad vibe total. A floresta é conhecida como um local onde acontecem dezenas de suicídios todos os anos. A galera vai pra lá mesmo com intuito. Quer dizer, não sei se vai pra lá com intuito ou se é a bad
bad vibe, né? É, isso aí. Apesar das autoridades locais nunca divulgarem os números oficiais, para justamente não estimular as pessoas a esse tipo de prática, estima-se que todos os meses cerca de 10 pessoas colocam um ponto final em suas vidas nessa floresta. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o Japão é conhecido por ter uma das maiores taxas de suicídio no mundo, viu? E as histórias, né, de suicídios nessa floresta vêm de longe. A região é constantemente relacionada ao local onde no passado se praticava o ubasuti, em que os idosos eram abandonados para morrer devido à escassez de comida e seca prolongada. Tem até alguns moradores que falam que os fantasmas dos idosos permanecem vagando na mata ali, né? Então ficam ali na região. Parte das autoridades locais condena o livro Kuroi Jukai, de 1960, pelo crescimento do número de vítimas. No caso do livro, né, nesse romance, um casal de amantes se suicida na floresta. E o que confere o ar macabro ali, né, é que os mais de 30 quilômetros quadrados do lugar tem um solo que é composto por uma espécie de lava escura e enrijecida, causada pela última erupção do vulcão em 1864. O governo local tem tentado diminuir, né, os números de incidentes lá, que só perde para o Golden Gate nos Estados Unidos como o lugar onde as pessoas escolhem para tirar suas vidas. Placas de valorização à vida são espalhadas e uma equipe faz patrulhas constantes na região pra falar pro pessoal, não, vem cá, né, vamos fazer esse trabalho aí, né, vale a pena viver. Isso aí, suicídio realmente é uma coisa muito séria, a gente tem que levar a sério, então sempre procure ajuda. Na sétima colocação, as catacumbas de Paris. Eu nunca fui pra Paris, mas imagino que seja na França, né? Não, eu tava falando de Paris em Goiás. Não, tem dessas, né? Nesse caso não, nesse caso não. É Não Paris na França. E as catacumbas é um turismo que, pra mim, é claustrofóbico demais. Eu tô super fora desse rolê. É mesmo, eu adoro o turismo macabro, cara. Não, cara, mas claustrofóbico, pelo amor de Deus. Você é claustrofóbico. É que esse Pra ser caso, macabro. esse é macabro e claustrofóbico. Assim, eu tô muito fora desse, sabe? Me inclua fora dessa. Fica aí a dica pro nosso Eu Não Acredito sobre necroturismo. É, da hora. Ótima dica. Mas assim, vamos lá e vamos à história das catacumbas de Paris, tá? Inicialmente, eram túneis formados pela exploração do calcário, que era utilizado para a construção da cidade, assim como para a fabricação de gesso. As antigas pedreiras subterrâneas formam uma rede de mais de 300 quilômetros de túneis que se estendem por diversos bairros da cidade. Elas começaram a ser escavadas provavelmente no século XIV, lá nos arredores da cidade, e o crescimento da malha urbana e da expansão das minas foram feitas de forma descontrolada. E aí o resultado é óbvio, as minas ficaram sobrepostas, uma sobre a outra, e muitas foram logo abandonadas. E daí, os administradores da cidade tinham dois problemas. Primeiro, um monte de minas desativadas e um monte de ossadas nos cemitérios que precisavam sumir para dar espaço para ampliação de Paris. Você soma um mais um, e aí, cara, sobraram mais de 200 cemitérios, todos abarrotados de ossos de galera que morreu por doença, tipo a peste negra, e tudo quanto é tipo de morte, da Idade Média e tudo mais. Os caras decidiram juntar o útil ao agradável, pegaram os milhares e milhares de ossadas dos cemitérios, das igrejas antigas, das cidades, nesses antigos cemitérios, e levaram pras minas, e assim nasceram as catacumbas de Paris. E tudo isso aconteceu entre o século XVIII e XIX. E já no século XIX, ele foi aberto para visitação ao público, ou seja, é pra turista mesmo. Cara, em 1867 virou atração turística, de você ir numa mina antiga abandonada, cheia de osso que saiu de um cemitério. É assustador. E as catacumbas percorrem um total de 1,7 quilômetros de túneis. Isso a 20 metros de profundidade. E a visita não é um negócio assim, Guia turístico, não. Carrinho de golfe. Ela é feita por conta própria. Você segue um caminho pré-determinado, mas você pode percorrer por cerca de até 1 hora ou até mais, dependendo da sua disposição de ficar dentro da catacumba. Detalhe, né? Ao entrar, você desce uma escada que chega até o nível das galerias e não tem elevador, né? No ponto de vista dos fantasmas, não sei se é positivo ou negativo não ter, né? Elevador, né, cara? Porque fantasma com elevador é tipo torre da Disney, né? Tá ligado? Nem brinca, nem brinca. Que agora virou torre dos Guardiões da Galáxia, né? Tá ligado? É nada. Aquele elevador lá clássico lá de terror, vai virar a torre dos Guardiões da Galáxia. Pelo amor de Deus.
Que não tem nada de macabro, é só Guardiões da Galáxia. Querendo ou não, Tato, você tá falando de um lugar onde tá cheio de crânios, ossos e tal, e tem muita história pra ser contada, né? Diz aí a galera que eles ouvem passos, vozes, sentem aquele arrepio, veem sombras se mexendo de jeito estranho. Passando pelos turistas. É, cara, eu não acho que é um bom lugar pra se visitar, não, cara. De boas. Se for pra Paris, sei lá, vai ver a Torre Eiffel. Olha só. Comer um croissant. É comer o coração, é isso aí. 6. Sexta colocação, a Catacumba dos Cappuccinos na Itália. Pessoal da Itália falou, não é só Paris, não. Agora... Tá tirando? A Itália também. E a gente também vai ser melhor. Vai ser melhor e já tem a Vai ser treta da melhor, culinária, mais né? barato e vai ter café. Cappuccino? Pelo amor de Deus. Estamos falando aqui das Catacumbas dos Cappuccinos, que fica localizada na cidade de Palermo, Que é a capital da Sicília. Temos aqui um cara que fia bem em geografia. É, eu gosto das minhas origens. Ah, tá Conheço certo. minhas origens. Aberta a visita de turistas e que expõe em uma rede de corredores macabros os restos mortais de aproximadamente 8.000 homens, mulheres e crianças. Mas o ponto assustador das catacumbas de Cappuccinos é a maneira como eles estão expostos. Grande parte desses mortos estão em posição ereta ao longo das galerias das catacumbas. Como se estivesse paradinho ali, olhando você passar. Vem, ó, um por vez, mano. Ou bater o pau, fazer um corredor ali pra você passar. Né? Nossa, cara, que assustador. Não. E durante o tour descobre-se que eles foram clérigos, nobres e membros da classe média da Sicília que faleceram a partir do século XVI. Cara, muitos deles ainda estão com as roupas nas quais eles costumavam a vestir em vida. Os esqueletos dos frades, né, dos caputinos, por exemplo, usavam aquelas tradicionais vestes litúrgicas, né? A galera continua, inclusive, com as roupas. Nossa, puta fazendo. Aquelas roupas pomposas. É. Imagina, mano. Nossa senhora. E os corredores das catacumbas são divididos de acordo com o perfil de mortos, tá? Homens, mulheres, crianças, cada grupo no seu lugar. Tem até espaço reservado pra monge e pra mulher virgem. Mas assim, eu nunca fui, mas imagino que a parte mais assustadora deva ser das crianças. Pelo né, amor de mano? Deus, cara. Assim, fantasma deve ser um negócio assustador, tá? Eu não acredito em fantasma, mas que eles existem, né? Mas é aquela coisa, fantasma é um negócio assustador, mas o fantasma de uma criança é mais assustador ainda. Não, né? imagina ainda os esqueletos ali usando as roupinhas infantis. Não, cara, deve ser muito tenso. Muito Pior do tenso. que fantasma de criança é fantasma de criança gêmeo, que é tipo... Aí, cara... Segurando uma boneca. Exatamente. Nossa. cara. Andando de bicicletinha. Não dá. Vou trazer aqui, né, um detalhe, né, específico, né, dessas catacumbas, porque ela tem um caixão com uma tampa de vidro que fica a múmia de uma menina, a menina Rosália Lombardo, que morreu em 1920, aos 2 anos de idade, e cujo estado de preservação chama a atenção de todos que passam pelo local. A pedido do pai, ela foi embalsamada logo depois de falecer por causa de uma pneumonia, e hoje parece estar dormindo em um sono profundo. Eu não sei se, por exemplo, uma múmia assustar tanto quanto os esqueletos. Eu não sei. Só sei que é muito macabro. É muito assustador. Eu tô muito fora dos rolês desses, gente. Sério, não me convidem. Eu tô muito fora dos rolês desses. 5. Na quinta colocação, Hellfire Club, na Irlanda. Não estamos fazendo propaganda para a Netflix. Tá? Esse programa é oferecimento da Accenture. Não da Netflix, é verdade. Mas é porque tem muitas lendas que cercam a colina de Montpelier Hill, que é onde fica o Hellfire Club. A construção abandonada tem um aspecto assombroso, é úmida e escura, que é o cenário perfeito para um filme de terror. E a lenda de que o local é assombrado surgiu por conta da casa ser um pavilhão de caça que funcionou entre os anos de 1735 e 1741. Dizem que por lá ocorriam inúmeros rituais que envolviam sacrifício de animais, magia negra e até sacrifício humano durante rituais e tal. E pra você entender, né, o inferninho, os Hellfire Clubs eram clubes privados frequentados por pessoas da alta sociedade e muito populares na Grã-Bretanha e na Irlanda durante o século XVIII. Mas de verdade eram lugares para bebedeiras e
pra orgias sexuais. Ou seja, um lugar pros membros pra eles fazer o que bem entendessem sem ser incomodado pelo restante da sociedade. Então talvez o que causa medo é o fantasma dos ricaços, porque são fantasmas mimados, entendeu? É isso, é o fantasma burguês. Nossa senhora. Que aí é o fantasma que acha que pode tudo, já fazia tudo. As pessoas têm medo do fantasma do comunismo, né? Porque não cara. sabem como é o fantasma de um burguês. É, o fantasma burguês, cara, realmente. Fica imaginando aqueles personagens burgueses, daqueles filmes de época. Imagina depois de morto. Nossa senhora. Não. Deve dar um trabalho. 4. Quarta colocação, Heian Hall, na Inglaterra. É a casa da Dama de Marrom. Exatamente, Tatarkan. Você é Dama viajado, de hein? marrom. Tatarkan é viajado. São histórias. É um misto de eu gosto das histórias e eu me cago com as histórias. É isso. A Dama de Marrom é uma das lendas de fantasmas mais famosas de toda a Grã-Bretanha. E segundo os boatos, né, ela assombra a residência Heian Hall em Norfolk, na Inglaterra, e recebeu esse apelido devido ao antigo vestido marrom que está usando em suas aparições. Ela tem até look específico pra fazer a aparição. Look do dia. Como será que ela vai criar uma identidade visual? Cria uma marca. O nome disso é Brandon. Ela é Já que boa. tá na Inglaterra, né? Em inglês é Brandon. Em vida, né, a Lady Dorothy se casou com um político inglês que era reconhecido por ser muito violento em seus relacionamentos. A história diz que certo dia, né, o Charles, o marido da Lady Dorothy, descobriu que sua esposa estava traindo com um outro político e decidiu castigá-la, deixando trancada em um dos aposentos da família. E a mulher ficou lá até morrer de varíola em 1726. Mas só mais de 100 anos depois ela deu as caras como fantasma, que foi em 1835 durante o Natal, quando a casa estava cheia de convidados. Quem a teria visto foi um outro coronel, Luftus, e um outro homem com o nome de Hulk. Eles a encontraram quando estava indo em direção aos seus quartos. No corredor se depararam com uma mulher utilizando simplesmente um vestido marrom. Eles estavam subindo lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A experiência se repetiu na manhã seguinte. Os funcionários, assim que souberam disso tudo, abandonaram o serviço. A Dama de Marrom teria aparecido algumas outras vezes, hein? A aparição que deixou a mais famosa mesmo, em todo o Reino Unido e tudo mais, aconteceu no dia 19 de setembro de 1936. Foi quando o capitão Rupert C. Provan, o fotógrafo e um assistente que trabalhavam para a revista Country Life, decidiram tirar algumas fotos e registrar o Heian Hall. A casa ali, É. né? Uma casa histórica. E aí, quando eles chegaram na escadaria da residência, tiraram a primeira foto e antes de tirar a segunda, o assistente percebeu uma mulher em formato de vapor descer as escadas e se aproximar dos homens. Meu Deus do céu. E aí, mesmo assustados com a situação, Rupert conseguiu tirar a lente da câmera e capturou a assombrosa imagem. A experiência assustadora acabou sendo publicada na revista Country Life junto com a inédita foto da Dama de Marrom em 26 de dezembro de 1936. Detalhe que especialistas analisaram essa foto. E afirmaram que não encontraram possíveis sinais de alteração e, apesar de tudo, muitos críticos continuam a desacreditar na história. Dizem que a imagem não passa de sujeira feita propositalmente na lente, que possa ser uma mancha de luz. Mas os caras estavam lá e falaram que viram o negócio. E, mano, mancha com os formato de pessoa? Pelo amor de Deus. E aí virou figura marcada, parece em série de televisão. Aí você vai ver em Doctor Who, vai ver a explicação, aí você vai ver em um monte de lugar, né? Mas desde então, né, pelo que até se sabe, essa teria sido a última aparição da Dama de Marrom. A gente tem a Mulher de Branco, eles têm a Dama de Marrom. 3. Na terceira colocação, a casa de Amityville, em Nova York. Emmett não é o nome do Doc? Do Doc? Do De Volta pro Futuro? Ah, é o Emmett Brown. Tá, não. Mas é Amityville com A. Com A, né? Não, e essa história aqui, talvez muita gente conheça por conta do filme Horror em Amityville. Olha só. Que o longa foi supostamente baseado na história real de uma família que decide se mudar para uma casa localizada na beira de um lago. O problema
problema é que essa residência já havia sido palco de assassinatos sangrentos no ano anterior. E logo que os novos moradores se instalam no local, fenômenos inexplicáveis teriam começado a ocorrer. Mas afinal, o que realmente aconteceu na casa? De verdade, em Amityville. Vamos aos crimes, aqui é a listagem real oficial. Vamos lá. Os assassinatos aconteceram na noite de 13 de novembro de 1974, quando 6 membros da família DeFeo foram mortos na casa. Dentre as vítimas estavam os pais, Ronald e Louise, os 4 filhos do casal, Dawn, de 18 anos, Allison, de 13, Mark, de 12 e John, de 9. Todos foram mortos a tiros enquanto dormiam, e o único sobrevivente do massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., cujo apelido era Butch, que tinha 23 anos. Ronald e Louise levaram 2 tiros cada um, enquanto os filhos do casal foram assassinados com um único disparo. O Butch foi levado à delegacia para o interrogatório e, apesar de negar seu envolvimento nos crimes, no primeiro momento, inconsistências em sua história levaram os policiais a pressioná-lo. Então, no dia seguinte, o cara confessou ter cometido os assassinatos. O rapaz foi julgado no ano seguinte e, durante o processo, seu advogado alegou que ele sofria de insanidade e que os crimes teriam sido motivados por vozes que ele ouvia na cabeça. Meu Deus do céu. Um psiquiatra contratado para avaliar o jovem chegou a apoiar essa versão e diagnosticou o acusado, que também era usuário de LSD e heroína, com transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista também disse que Butch sabia o que estava fazendo quando ele cometeu os assassinatos. Assim, no final de 1975, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado dos crimes e condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos cada uma. Mas e esse negócio da assombração? Tá rolando? Então, depois que ele foi preso, ele perdeu o direito de herdar a residência da família e ela foi posta à venda, um ano depois dos crimes. E aí o George e a Kathy Lutz compraram a casa e se mudaram pra lá com os 3 filhos. E segundo a família, durante o tempo que eles estiveram na casa, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, ouviram vozes de espíritos malignos, encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos, presenciaram sem fim de atividades sobrenaturais e afirmaram ver uma meleca verde escorrendo pelas paredes. Caraca, o Geleia. Caça-fantasmas, total. Quem vai chamar? E aí os caras abandonaram o local, tá? Depois de 4 semanas que eles mudaram lá pra dentro. E isso tudo se transformou num livro de autoria de Jay Anson, que foi lançado em 1977 e que serviu de base, de inspiração pro primeiro filme de terror sobre a casa, que saiu em 1979. E aí o negócio foi se expandindo e virou um lugar mítico de casa assombrada nos Estados Unidos. Só vou dar uma dica. Dá pra ver a casa no Google Earth. É só isso que eu digo. Você pesquisar a casa em Amityville lá, você vai ver a casa. Mas não tem fantasma na foto. Será? É, ao contrário da dama de marrom lá, que aí tem fantasma na foto. Segunda colocação, Monte Cristo Homestead, Austrália. Ah, esse daí é clássico da série Ghost Hunters. É, velho. Pra quem já assistiu, né, aquela série de TV do pessoal procurando fantasmas por lugares e tudo mais, justamente estamos falando, eles foram pra Austrália. E aí, os caras falaram que é o lugar mais mal assombrado que eles já foram. Bem mal assombrado ou mal assombrado? Mais mal... eu não sei. Mais assombrado que eles já foram. Não tanto pela quantidade de fantasma, mas pela frequência de atividades assustadoras. Lawrence Ryan, que está na propriedade desde que seus pais a compraram em estado degradado nos anos 60, toda noite acontece alguma coisa. Você é normal, você tá lá e aí alguém chama o seu nome, mas não tinha ninguém. Aí você sente cheiro de fumaça, mas não tem fogo. Às vezes cheira a morte. Eu não sei o que é o cheiro de morte, mas ele sente cheiro de morte. Deve ser um cheiro assustador, né? Mas é um cheiro de morte. Aí você ouve passos na varanda, mas não tem ninguém, não tem nem madeira na varanda. Então, assim, cara, você não tinha nem varanda. E você ouve passos na varanda. Isso é muito assustador, né? É muito assustador. É um rolê mega paranormal mesmo, tanto que os Ghost Hunters foram pra lá, né? E aí é óbvio que o lugar se tornou um destino turístico paranormal. Mas dizem que o povo não aguenta muito a pressão não, viu? Muita gente paga pra passar a noite na casa, mas no meio da madrugada vão dormir nos carros ou ainda seguem viagem com mala e cuia, fugindo dos fantasmas. Não vou ficar nesse lugar não, cara. Adoro turismo macabro, mas até um certo ponto.
né? Os relatos falam de experiências perturbadoras, tipo sensação de imensa pressão no peito no meio da noite, sensação de alguém brincando com os pés enquanto você tenta dormir, por aí vai. Esse porquinho foi lavar a louça. Esse, sabe? Tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. A casa tem uma sala inteira dedicada a bonecas. Nossa, boneca, acabou, velho. acabou. Não, velho, Acabou. não dá certo. Não, já deu. Já Vou deu. embora. Tá bom. Tchau. Recapitulando. E pra você que até acendeu a luz e se esqueceu de onde começamos esse top 10, temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, a zona da exclusão de Chernobyl na Ucrânia. 9. Na 9ª colocação, a Ilha das Bonecas no México. É ilha e tem boneca, é isso. 8. Na 8ª colocação, a floresta de Aokigahara, no Japão, do ladinho do Monte Fuji. 7. Na 7ª colocação, claustrofóbico e macabro, as catacumbas de Paris. 6. Na 6ª colocação, as catacumbas dos Caputinos na Itália, com os corpos em pé. 5. Na 5ª colocação, Hellfire Club, na Irlanda. Com fantasma burguês. Fantasma burguês, exatamente. 4. Na 4ª colocação, Rayhan Hall, na Inglaterra. O lar da dama de marrom. E se eu for nesse lugar, saiu também todo marrom. 3. Na 3ª colocação, a casa de Amityville, que virou até filme. Em Nova York, Estados Unidos. 2. Na 2ª colocação, Monte Cristo Homestead, na Austrália. E na primeira colocação, vamos com a Mansão Winchester, na Califórnia. Cara, a gente tá falando de um lugar que atrai turistas do mundo inteiro que estão esperando vivenciar experiências sobrenaturais. A mansão Winchester tá localizada em San José, na Califórnia, nos Estados Unidos, e levou 38 anos para ser construída. E atualmente atrai turistas do mundo inteiro que querem tomar um susto. É isso. E se você ouviu o nome Winchester e lembrou das armas, é por isso mesmo. É, a casa foi projetada por Sarah Winchester, que é herdeira do Winchester Arms, que morreu em 1922. E só pra você entender a importância dessa família, né? As espingardas Winchester foram muito utilizadas durante a Guerra do Oeste, que teve como finalidade ocupar as terras indígenas no final do século passado. No ano em que a primeira arma foi criada, a filha pequena de Sarah faleceu decorrente de uma doença rara. A menininha tinha 9 anos. E depois de 15 anos, William Worth, o seu marido, morreu de tuberculose, deixando ela sozinha e milionária. Pra vocês terem uma ideia, a Sarah herdou aproximadamente 20 milhões de dólares. Que hoje em dia vai ser uns 500 milhões de dólares e uns 4 trilhões de reais. É em conversão direta. Exatamente. E isso tudo em 50% da empresa lá, o Winchester Arms. E aí, sem saber o que fazer com tanto dinheiro e devastada pela perda da família, né? Ela procurou conselhos de um médium pra saber o que fazer com a sua fortuna. E embora não saiba ao certo o teor da conversa, dizem que o médium contatou a alma de William, que disse pra sua esposa deixar a casa em New Haven, em Connecticut, e convenceu ela a se mudar pra Califórnia. O espírito do marido teria dito ainda pra Sarah usar todo o dinheiro da fortuna pra construir uma casa que conseguisse abrigar os espíritos daqueles que foram vítimas das armas Winchester. Que até é meio que um rolê de, bom, ó, caso contrário, você vai ser assombrada por eles pro resto da sua vida. Cara, ele criou uma maldição, né? E aí, que até vale entender um pouco a arquitetura bizarra dessa casa. Em 1884, a Sarah comprou uma pequena casa inacabada, né? Que acabou ficando conhecida mais tarde como Winchester Mystery House. E ela contratou 18 funcionários que trabalhavam dia e noite sem pausa. E devido a uma falta de planejamento, de um arquiteto, de um engenheiro, a casa foi construída de forma aleatória. Cada um foi fazendo um pedaço ali, entendeu? Junta tudo no final. É, os quartos foram adicionados a paredes externas, aí uma janela com vista para um outro quarto, escada
escada que leva pra uma outra escada que leva pra uma parede, sabe os negócios desses? É a casa maluca. É uma casa, exatamente. A mansão chegou a ter 7 andares, 161 quartos, 47 lareiras, 10 mil vitrais, 2 porões, 3 elevadores, 600 portas e ao todo leva cerca de 4 horas pra visitar por inteiro. Tem lustre de ouro, de prata, tem um ar de elegância e dezenas de vitrais luxuosos que foram criados pela Tiffany Co. e implementados nas paredes. Infelizmente, em 1904, um terremoto atingiu São José e a mansão Winchester sofreu alguns danos e atualmente conta com apenas 4 andares. A mulher nunca confirmou o motivo de construir a casa e tudo mais, mas, de acordo com os funcionários ali, ela tinha sessões diárias com os médiums e tudo mais. Ela deixou, no final da sua vida, né, todos os pertences para sua sobrinha. A mansão nunca foi mencionada no testamento. Ela decidiu leiloar o imóvel e, após os avaliadores considerarem inaproveitável devido à construção estranheza, né? É, exatamente, por conta dos danos causados pelo terremoto. Um investidor local comprou a casa por $135 mil, 5 meses depois da morte dela, e aí a mansão foi aberta ao público. A partir desse ponto, já virou processo de marketing, né? Que aí já foi base de história de filme de terror, com a maldição da mansão Winchester. E aí a parada foi, vamos fazer viralizar. É isso aí, tem que fazer dinheiro agora. Mas o que fica de lição é, se você vai fazer uma empresa de arma, saiba que você vai ter que construir uma casa pra todo mundo que essa arma matou, né? A casa maluca. A casa maluca. Nossa senhora, pelo amor de Deus. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.